A aula de hoje é bem longa e na aula de hoje você entenderá o princípio de funcionamento das máquinas que funcionam com base no campo girante. Ou seja, um campo girante é criado pelo estator e depois você cria um campo girante do rotor. O campo girante do rotor persegue do estator. Como o rotor é livre para poder girar, ele se movimenta, ele gira. É esse o princípio de funcionamento das máquinas com base em campo girante. Como eu disse a você, a aula é bem longa, então vamos iniciá-la imediatamente para que a gente não gaste nosso tempo, nossa energia aqui conversando comigo. Vamos para a aula. É essa aula que você vai assistir hoje. E essa aula que você vai assistir, lembre-se, você pode fazer o download da aula na descrição do vídeo. Esse arquivo vai estar lá disponível para você. Lembrando que esses dois quadrados, esse aqui que eu estou marcando agora e esse outro aqui que eu estou marcando aqui agora, esses dois quadrados, eles terão QR Codes. Esse aqui primeiro terá o QR Code dessa aula que você está vendo, ou seja, se você imprimir ou assistir no computador, basta você pegar e botar a sua câmera de celular ou do seu dispositivo móvel aqui que você vem para essa aula presente, essa aula que você está vendo. E aqui é um QR Code, ou melhor, é um QR Code, exatamente, um QR Code que vai te levar uma outra aula, uma aula que não é do meu canal, um outro canal que tem vídeos interessantes sobre o funcionamento de máquinas e eu que não tenho a capacidade de fazê-los, vou indicar esse vídeo para vocês. No momento adequado, eu aviso a você. Então, vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. Aqui eu tenho o nome da nossa aula. A nossa aula é sobre princípio construtivo de operação das máquinas de indução. No final da aula de hoje você deve saber por que o motor de indução funciona de fato como motor, porque ele consegue converter energia elétrica em energia mecânica. É esse o nosso propósito ao final da nossa aula. Lembrando que na aula anterior você viu que existem três partes: o estator, o rotor e o entreferro. Na verdade existem duas. Uma delas, que é o entreferro, é o espaço entre o estator e o rotor. O estator é a parte que fica estática, aqui representada em preto, o núcleo em preto, e aqui o rotor com o núcleo em azul. O espaço entre os dois é chamado de entreferro. Eu quero te lembrar que essa máquina, do jeito que está aqui, ela não serve para nada, porque se ela é feita de dois materiais ferromagnéticos, como por exemplo o aço, o material ferromagnético, lembrando, é aquele que confina bem as linhas de força do campo magnético. Não serve para nada porque não há nenhum campo magnético, não há nenhuma bobina, nenhum ímã aqui. Então aqui eu descrevi apenas duas partes, mas a gente precisa evoluir. Agora a gente precisa começar a compreender como se cria campos magnéticos e esses campos magnéticos podem, obviamente, criar força. Aqui eu tenho uma visão frontal daquela mesma máquina, o estator e o rotor. O que surgiu a mais aqui é que tem ranhura. Note agora que foi feita uma ranhura em cima e outra ranhura embaixo. Como se não bastasse, essas ranhuras possuem agora um condutor, uma espira. A gente vai chamar essa espira de enrolamento concentrado. É o nome que a gente está dando. Enrolamento concentrado. Por que é chamado de enrolamento concentrado? Enrolamento concentrado é uma forma de a gente dizer que uma única espira consegue ter o efeito de um monte de bobinas postas em locais diferentes. Porque na máquina real, ela não é feita apenas com uma espira, ela é feita com mais de uma espira que forma uma bobina e um conjunto de bobinas que postas em locais diferentes formam enrolamento. No final das contas, isso aqui para a gente já é o enrolamento concentrado. Joia, como é feita essa ranhura? Se você não teve a visão 3D, tente imaginar não, que eu vou desenhar, né? Então não precisa imaginar. Você vai pegar esse estator e vai fazer um corte, vai cortar aqui e vai cortar aqui. Quando você cortar, só um segundinho, mudar aqui uma cor. Quando você cortar, você vai ter aqui a ranhura. Aí você pega e coloca o fio na ranhura, aqui do fio do enrolamento concentrado. Ele sai aqui atrás e aqui ele volta e vem para cá. Pronto. Agora isso aqui você pode alimentar, como nós faremos e veremos depois. Deixa eu só voltar a figura ao que estava originalmente. Pronto. Agora a visão frontal disso é isso aqui. Como se não bastasse, eu alimentei. E nesse caso específico eu tenho uma corrente aqui indicada indo em direção ao seu olho e aqui a corrente que está entrando na tela. A gente tem que usar aqui a regra da mão direita. Considere aqui a indicação da corrente. Essa ponta especificamente é o sentido da corrente.
Aqui, com o seu dedo polegar, você coloca no sentido da corrente e os demais dedos indicam o sentido das linhas de força do campo magnético. Nesse caso específico, as linhas estariam assim. Usando a regra da mão direita, a gente consegue identificar o sentido do campo, que vai ser esse aqui. Esse campo magnético, ele vai ter, obviamente, aqui em cima esse sentido e aqui embaixo esse sentido, ele se somando da esquerda para a direita. Note, para não ficar representando todas essas linhas de força do campo magnético, o que a gente faz? A gente representa o eixo magnético. A gente pega e representa apenas uma indicação do valor de pico desse campo magnético. O eixo magnético. É assim que faremos, no nosso curso. Deixa eu só voltar aquela figura que eu tirei. Pronto, voltou. Tendo isso em mente, nós precisamos entender o seguinte: se essa corrente aqui é contínua, o campo magnético simplesmente tem aqui o polo sul e aqui o polo norte. As linhas de força fora circulam, se fosse o ímã, melhor dizendo, circulariam de tal forma que fora do ímã ele sai do norte e entra no sul, e dentro do ímã do sul para o norte. Obviamente que aqui não é um ímã, mas é a forma que a gente tem para associar para indicar o que é polo norte e polo sul. E seria um ímã constante, estático. Afinal de contas, a corrente é contínua e quem gera o campo magnético é a corrente e serão proporcionais, campo magnético e corrente. Isso que você deve descobrir ou deve saber de teoria de circuitos magnéticos e de eletromagnetismo. Se você não acompanhou o nosso curso de circuitos magnéticos, é hora de ir lá e dar uma olhada, coloca um card que vai surgir agora e também na descrição do vídeo você vai poder ver. Aí vem um porém, a nossa máquina de indução é corrente alternada e pelo gás. De cara, essa máquina com esse campo magnético constante já não nos interessa muito. O que é que a gente pode fazer aqui também? O que a gente pode fazer é pensar nessa máquina com corrente alternada. Se a gente colocar a corrente alternada aqui nesse circuito, significa dizer que o campo magnético já vai ter um comportamento diferente. Ele vai, ora circular, se a corrente estiver no ciclo, por exemplo, no qual sejam esses sentidos de corrente de fato, o campo magnético vai estar da esquerda para a direita. Mas quando se inverterem, ou seja, quando a corrente aqui ela entrar e aqui ela sair, o campo magnético se inverte também. Então você tem um ciclo no qual metade do ciclo o campo é da esquerda para a direita, metade do ciclo ela é um campo pulsante. E nós não queremos um campo pulsante. O nosso desejo é ter um campo magnético que seja girante. Coloco aqui essa conclusão para você acompanhar comigo. Campo magnético CA, quando a corrente que alimenta essa máquina é CA, é um campo magnético pulsante. E precisamos de um campo magnético girante. Por que eu quero campo magnético girante? Porque eu vou criar um campo magnético girante com o estator e vou criar um outro no rotor de tal forma que o campo magnético do rotor persiga o do estator. Aí eu tenho uma máquina funcional. O norte do campo magnético do estator, que a gente vai criar girante, vai ficar na frente, enquanto que o sul do campo magnético do rotor vai persegui-lo. Assim a gente passa a ter uma máquina funcional. Aí vem a questão, como é que a gente cria um campo magnético girante? A gente tem que sair da máquina monofásica, afinal de contas aqui é alternado com a única fase, então é monofásica, para ir para a máquina trifásica. Está aqui representada. Agora a máquina trifásica tem em vermelho uma fase que é a fase A, em verde a fase B e em azul a fase C. Eu tenho um campo magnético da fase A, agora representado apenas pelo seu eixo magnético. Note como o desenho fica bem mais simples agora que você sabe o que é eixo magnético. Tente imaginar representar aqueles campos magnéticos, essa linha de força do campo magnético dos três enrolamentos concentrados, impossível, né? Então aqui eu tenho o eixo magnético criado pela corrente que circula na bobina da fase A, aqui o eixo magnético da corrente criada pela corrente que circula na fase da bobina B e aqui idem para a bobina C. Peço a você que faça
apenas um pequeno esforço e, no final das contas, identifique os sentidos dos campos magnéticos usando a regra da mão direita, tanto nas bobinas em azul e em verde, já que a vermelha a gente já fez antes na ilustração anterior. Joia! Se eu alimento essas 3 bobinas com 3 correntes alternadas, e se as 3 correntes alternadas estiverem em fase, olha o comentário que eu estou fazendo, se as 3 correntes estiverem em fase, ou seja, I de T for, por exemplo, o cosseno de ômega T, que foi igual, no caso, a IA, IB e IC, se as 3 forem iguais, então, nesse caso, eu terei o pico das 3 no mesmo momento. Se eu tiver o pico das 3 no mesmo momento, não adianta de nada. O somatório desses campos magnéticos é igual a 0. Não tem valor nenhum. O que é que se faz? Na verdade, se alimenta essa máquina com 3 correntes defasadas 120 graus uma em relação à outra. Se aqui é 0, aqui, por exemplo, é 120 graus ou menos 120, aqui é, por exemplo, menos 240. Joia! Aqui eu não estou falando de espaciais, não, estou falando em relação a fasor. Só um comentário que eu acabei esquecendo, né? Que é muito importante. As 3 bobinas são postas com defasagem espacial de 120 graus. Note aqui, ó. 120 graus daqui para cá, 120 graus daqui para cá e 120 graus daqui para cá. E eu falei bobina, os 3 enrolamentos concentrados. Então, tem 120 graus de diferença entre elas. E também devo alimentar com 3 correntes defasadas 120 graus fasorialmente. Quando você faz essa alimentação dessas 3 bobinas com defasagens espaciais em 120 graus, com alimentação de 3 correntes defasadas fasorialmente 120 graus, a soma desses 3 campos resulta no campo magnético girante. Ou seja, o campo magnético da fase A, mais o campo magnético da fase B, mais o campo magnético da fase C, que não estão pulsando no mesmo instante, de forma sincronizada. Lembre-se que, como há defasagem entre as 3 correntes, quando uma está no máximo, o outro está num outro valor, e essa aqui vai estar, por exemplo, até negativo. Quando você faz a soma dos 3, a qualquer instante, ele vai resultar num campo magnético de magnitude constante, e não somente de magnitude constante, como também com velocidade constante. Eu não vou fazer a dedução disso aqui, porque a dedução disso é longa e chata. No final das contas, você encontra isso nos livros e acredito que essa aula vai lhe servir para complementar o que está nos livros. De qualquer forma, como eu disse a você, vai ter aqui um link para um outro vídeo de um outro canal que vai lhe mostrar de forma gráfica que a soma dos 3 campos magnéticos pulsantes, quando criados por 3 correntes defasadas 120 graus de mesma magnitude, criam como resultado um campo magnético de magnitude constante e de velocidade também constante. A essa velocidade a gente vai utilizar o símbolo NS. NS, você vai ver que a gente vai chamar isso no futuro de velocidade síncrona. Por enquanto, você não precisa saber de tanto detalhe. Ainda hoje, na aula, eu vou dar destaque a isso. Uma coisa importante, essa velocidade no qual o campo magnético gira, que gira na velocidade NS, é proporcional à frequência elétrica. Isso mesmo. O campo magnético gira na velocidade NS e é proporcional à frequência elétrica. A frequência que você alimenta a máquina, a frequência dessas correntes, vai ser proporcional à velocidade com que esse campo gira. Então, note, a velocidade em que o rotor vai girar, que ele vai perseguir esse campo, vai depender da frequência elétrica que você alimenta. É por isso que o equipamento que faz o controle de velocidade dos motores de indução e das máquinas CA de forma geral, a gente chama de inversor de frequência. Qual a função dele? Ficar variando a frequência para fazer esse campo magnético girar de forma mais rápida ou mais lenta. Como o rotor vai perseguir esse campo magnético, então o rotor pode aumentar de velocidade se você aumenta a velocidade do campo girante e, portanto, tem que aumentar a frequência elétrica da alimentação, ou o rotor pode diminuir de velocidade se você diminuir a frequência elétrica de alimentação. Afinal de contas, o campo girante também vai diminuir de velocidade.
Pronto, já entendeu até como funciona, ou melhor, o princípio mais elementar possível do inversor de frequência. Outra coisa importante, esse campo magnético que a gente vai criar, ele vai ter uma magnitude que vai ser 1,5 vezes maior do que qualquer um dos campos individualmente. Então aqui você vai ter, para cada um dos campos, uma magnitude H, enquanto que o campo magnético resultante, que a gente chamou de HS, por que motivo HS? Porque o S é stator em inglês. Então, no final das contas, a gente vai usar o S de stator. Aqui esse S do NS é de síncrona, mas depois a gente consegue separar. Se aqui você tem a magnitude H para cada um desses três campos, esse aqui resultante vai ter a magnitude 1,5 vezes do valor de H. Mas joia, já estamos evoluindo bastante. No final das contas, a gente ainda não sabe como essa máquina gira. O que a gente viu aqui foi só a criação do campo girante do estator. A gente precisa agora saber como se cria o campo magnético do rotor, que vai ter de perseguir o campo girante do estator. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui relevante que eu não tenha dito. Não, tá tudo que eu falei está aqui escrito e você vai poder ler depois de forma paciente. Agora eu saí do estator e estou chegando aqui no rotor. Agora eu cheguei para tratar do rotor. O rotor é o nosso novo objeto de estudo. O estator, a gente bem viu, ele é perfurado e dentro do estator você vai colocar esse dispositivo, que é o rotor. Note que agora adicionei mais uma partezinha da nossa máquina. Eu coloquei aqui uma parte que é mais pronunciada em relação ao núcleo do rotor. A isso aqui a gente chama de eixo. A gente chama isso aqui de eixo. E o eixo é onde a gente coloca, onde a gente acopla a carga mecânica. Então, você tem um rotor e o eixo, e aqui você vai acoplar a carga mecânica. O que é a carga mecânica? Por exemplo, pode ser um pneu, ou melhor, uma roda de um automóvel elétrico, pode ser os dispositivos mecânicos de uma esteira rolante, um monte de outras coisas mais que a gente usa. Uma bomba, um compressor, e assim vai. Essa é a visão diagonal do rotor. Vamos agora para a visão frontal do rotor. Inclusive contando, nesse caso específico aqui, com ranhuras. Aqui está o eixo, mas a gente conta aqui com ranhuras, que estão aqui mostradas, e os condutores das três fases. Isso mesmo, a nossa máquina que a gente vai estudar, a primeira delas, vai ter o rotor bobinado. Na aula que vem eu vou lhe apresentar uma evolução da construção que tem o rotor em gaiola de esquilo, que é a máquina, inclusive, mais comum. Mas essa aqui também é utilizada. Então, não é um conhecimento inútil de forma nenhuma. E aqui está indicado o eixo, que está indo em direção ao seu rosto. Note que eu tenho aqui essas três bobinas. Mais uma vez, como é que é feita essa ranhura? Você vem aqui e faz o corte. E aqui, obviamente, no corte, você coloca a afiação. Vou partir do pressuposto que, explicado a ranhura do estator, você consegue entender como é feita a ranhura do rotor. As bobinas, os três enrolamentos concentrados, os três enrolamentos monofásicos concentrados do rotor não estão conectados a nada. Inclusive, não tem nem corrente circulando por eles, estão em aberto. Aí vem um porém. Se eu conseguir, da mesma forma que no estator, fazer circular três correntes alternadas, equilibradas, ou seja, defasadas a 120 graus fasorialmente, enquanto que esses três enrolamentos concentrados já estão construídos com defasagem de 120 graus espaciais de um em relação ao outro, ou seja, se assemelha bastante. Esse enrolamento de rotor é quase idêntico ao do estator. O que se diferencia é que ele está na superfície externa do rotor, enquanto que o enrolamento do estator está na superfície interna. São muito parecidos. Vou até voltar lá para você não ter de usar sua memória. Olha só, a mesma coisa aqui na superfície interna do estator e aqui na superfície externa do rotor. Então, se eu conseguir fazer aqui três bobinas, esses três enrolamentos concentrados, para dizer o nome certo, serem circulados, serem atravessados por correntes defasadas 120 graus uma em relação à outra, eu consigo criar um segundo campo magnético, o campo magnético girante do rotor. Pronto, é isso que eu preciso.
Como criar três correntes defasadas a 120 graus aqui, uma em relação à outra, que é a chave para a máquina de indução. E é isso que a gente vai conseguir entender agora. Só que antes de você entender por que motivo essas três correntes são defasadas uma em relação à outra, e como a gente vai criar, eu prefiro que você entenda um outro detalhe fundamental. Eu quero lhe dizer uma coisa que é muito importante, preste bastante atenção agora. Essas três correntes devem criar um campo magnético que, no final das contas, gire também na velocidade ns, na velocidade síncrona, que é a velocidade que gira o campo magnético do estator. Ou seja, os campos magnéticos do rotor e do estator têm que girar na mesma velocidade. Agora eu vou lhe explicar o motivo dessa exigência, senão a máquina não funciona. Eu quero que você faça a seguinte consideração. Eu quero que você considere que eu tenho aqui dois ímãs. Eu tenho um ímã aqui mais escuro e esse ímã mais escuro. Pegue aqui essa figura como sendo a referência. Estou tratando aqui dessa especificamente. Depois a gente vai evoluindo o movimento. Eu tenho aqui esse primeiro ímã mais escuro e eu tenho um segundo ímã aqui atrás. Note que eu peguei um parafuso, esses dois ímãs eram furados e coloquei eles no mesmo eixo. Então eu posso girar, eu posso empurrar esse ímã e esse, e eles giram, porque eles estão presos com esse parafuso que atravessa os dois. Considere aqui os dois ímãs, você faz um furo neles e coloca algo como um parafuso, um prego. Obviamente deve estar bem frouxo, afinal de contas esses dois dispositivos devem poder girar. Você pode dar um impulso neles e fazê-los girar de tal forma que seja concêntrico em relação a esse furo que você colocou com um prego, com um parafuso, que, como eu disse a você, deve estar frouxo, permitindo que esses dois dispositivos, um representando o campo girante do estator e outro representando o campo girante do rotor, possam se movimentar, possam girar. Aí tente imaginar o seguinte, dê um peteleco, dê um impulso nesse primeiro ímã mais escuro que está na frente. E dê também esse impulso no segundo ímã. Por si só, já tem de cara que se esse aqui tem um norte e esse aqui tem um sul, se eu empurrei esse primeiro ímã, o outro vai ser atraído. Então, ele vai seguir o primeiro ímã. De cara aqui, a gente já percebe o princípio de funcionamento das máquinas de corrente alternada que funcionam com base no campo girante. Esse primeiro ímã representa exatamente o campo girante do estator que você viu. E esse segundo ímã vai representar o campo girante do rotor. Se eu conseguir fazer, se eu impulsionei o primeiro ímã e o segundo eu impulsionei com mais força ainda, significa dizer que além da força de atração, tem meu impulso na jogada. Então, o movimento vai ser esse ímã com velocidade maior, esse que representa o rotor. Aqui nesse instante, ele está exatamente atrás, esse norte está aqui atrás desse, ou melhor, esse sul está atrás desse norte. E, obviamente, como ele tem velocidade maior, uma certa hora o sul vai passar. Note aqui a evolução do movimento, como se deu. No final das contas, começou o sul perseguindo o norte, aqui encontrou o norte e aqui passou. Joia. O que é que isso quer dizer? A força de atração, ora criava um movimento desse ímã aqui, claro, no sentido anti-horário, e agora a força cria movimento no sentido anti-horário. Essa máquina aqui não nos serve de nada. Essa máquina cria um torque, já que a força vezes o raio vai criar o torque. Um torque, ora no sentido horário, ora no sentido anti-horário. Se você fizer o esforço e colocar a velocidade desse ímã, em vez de ser maior, menor, vai dar a mesma coisa. Ora vai ter atração que cria a força no sentido horário, ora vai ter a atração que cria a força no sentido anti-horário. Não adianta de nada. A única forma de você ter, portanto, a força sendo criada de tal forma que o torque resultante cria um movimento de rotação sempre no mesmo sentido, é se você fizer esses dois ímãs terem a mesma velocidade. Se a velocidade x e a velocidade y forem iguais, ou equivalentemente, se x for igual a y. Nesse caso específico, você vai ter sempre o ímã que representa o rotor perseguindo
o ímã que representa aqui o estator. Então, uma coisa mandatória que você tem que ter posto na cabeça é os dois campos girantes de estator e do rotor têm de funcionar na mesma velocidade. Como a velocidade do campo do estator já é NS definida, então do rotor também tem que ser NS. Pronto. Aí vem a pergunta. Então, como criar um campo magnético de rotor com a mesma velocidade do campo magnético do estator? É isso que a gente estava precisando. A resposta eu vou dar aqui, ó. Curto-circuitando o enrolamento de rotor e contando com a tensão induzida, lei de Faraday. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o rotor, aqui está o rotor com suas ranhuras, numa visão em diagonal. E aqui, em rosa, que você está vendo, são os fios que eu vou curto-circuitar as 3 bobinas. Isso mesmo. Olha só. Cadê? Pego esses 3 fios aqui, ó, e dou um curto neles. Lá eu fiz, ó, de rosa. Tudo aqui, ó, no mesmo lugar. Curto-circuitei os enrolamentos. E, portanto, eu passo a ter um rotor completamente curto-circuitado. Como o campo magnético do estator ele vai estar aqui girando, significa dizer que ele vai concatenar as bobinas do rotor e vai induzir tensões nas bobinas, sendo que você tem que lembrar, como ele concatena uma bobina num certo instante e alcança a outra fase 120 graus depois, então no final das contas significa dizer que as 3 tensões induzidas serão induzidas também com 120 graus de defasagem. Quando a máquina estava com o rotor em aberto, como estava antes aqui, ó, ele também induzia as tensões, só que quando não estava curto-circuitado, como é esse caso aqui, não havia circulação de corrente e é mandatório para que exista campo magnético criado pelo rotor, que exista corrente no rotor. Então é por isso que a gente curto-circuita. As tensões são induzidas mesmo sem o curto, mas para que exista corrente e que, portanto, o rotor crie o seu campo magnético, é necessário que exista, portanto, o curto-circuito. Aí vem um porém. Se aqui a corrente só existe por causa da tensão induzida, que é a lei de Faraday, é por causa disso que essa máquina é chamada de motor de indução ou máquina de indução de forma geral, porque ela pode funcionar também como gerador. Então já bote na cabeça também. A máquina de indução é chamada dessa forma porque a tensão no rotor, ou melhor, a corrente que surge no rotor, surge por causa de uma tensão induzida pelo campo magnético do estator. Pronto, já entendeu bastante coisa. Outra coisa que você tem que fixar, como está escrito aqui, ó, aí quando você estiver lendo, você relembra que as 3 tensões serão criadas com 120 graus de defasagem de uma em relação à outra, já que espacialmente as bobinas também são 120 graus defasadas. O campo magnético, quando estiver girando, ele vai passar por uma bobina num certo instante, na outra 120 graus depois, na outra 120 graus depois. Ou seja, quando ele completar um ciclo de uma volta, significa dizer que ele passou pelas 3 com 120 graus de defasagem, portanto, criou tensões 120 graus defasadas e correntes, portanto, 120 graus defasadas também. Vamos agora para a nossa última página da nossa aula, estamos chegando no finalzinho. Eu tenho aqui uma ilustração mais simples que eu quero que você use com mais frequência, porque fazer ranhura e ficar fazendo aquelas bobinas e ainda ficar pensando na ordem delas e tudo mais é bem complicado. Então, para facilitar a nossa vida, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desenhar núcleo de estator, núcleo de rotor e as bobinas a gente coloca de forma simplificada assim, ó. Aqui, ó, fase A, B e C. Eu usei o S aqui de stator para representar o estator e o R de rotor também está aqui representado. A, B, C e D. Aqui é o campo magnético do estator. E aqui o campo magnético do rotor. Note que se aqui é norte, aqui é sul do estator. Aqui vai ser sul e aqui é norte do rotor, para que esse persiga o de cima. Então, ambos girando, olha só, no mesmo sentido. O que é que a gente tem que botar na cabeça? Aqui só para corrigir um erro, viu? Aqui eu percebi agora um errozinho. Ainda bem, eu percebi para a gente poder fazer a correção. Aqui, o campo magnético do rotor gira na mesma velocidade do campo magnético do estator. Então, aqui, ó, é NS também, ambos giram na mesma velocidade, que a gente chama de velocidade síncrona, lembrando que a velocidade síncrona é proporcional à frequência elétrica, não somente à frequência elétrica, mas vamos entendendo as coisas por parte.
Aqui um outro comentário muito relevante. Aqui eu indiquei também a velocidade em que gira o rotor. Olha a diferença. Campo girante do estator, campo girante do rotor. Aqui o próprio rotor, a peça rotor em si. NS é a velocidade dos campos girantes, N é a velocidade do próprio rotor. Uma coisa extremamente importante. É mandatório, afinal de contas, se você lembra da lei de Faraday, que exista a taxa de variação do fluxo magnético no tempo para que você tenha uma tensão induzida. Tente imaginar o primeiro cenário que eu vou colocar aqui, ó, que o rotor está girando numa velocidade NS, ou seja, gira na mesma velocidade do campo girante do estator. Note que isso não é algo possível ou minimamente interessante. Se essa bobina, por exemplo, da fase A do rotor, está girando solidária ao campo magnético do estator, significa dizer que não há taxa de variação nenhuma de fluxo magnético. Só vou desenhar aqui para você notar melhor. Aqui eu tenho uma bobina da fase A do rotor. E aqui eu tenho, por exemplo, num certo instante o campo magnético, não, vou representar assim, ó, aqui mesmo, o campo magnético do estator, que tem como função exatamente induzir a tensão aqui, ó, nesses terminais da bobina do rotor. A gente quer, nosso desejo é ter a tensão induzida aqui no rotor, nesse caso da fase A, né? Até melhorar aqui, é da fase A do rotor. Se os dois giram na mesma velocidade, não há tensão induzida. Para que exista tensão induzida, você tem que ter a bobina numa velocidade N, enquanto que o rotor, ou desculpe, o campo magnético do estator gira numa velocidade, que a gente já bem sabe, NS. Aí, nesse caso, o campo magnético vai mudando de posição em relação ao rotor, e aí sim a gente passa a ter tensão induzida. Então, é mandatório que, para essa máquina funcionar, você tenha, vou apagar essas coisas aqui também, você tenha a velocidade do rotor diferente da velocidade do campo girante do estator. E eu coloquei isso aqui em algum lugar. Pronto, você vai ver também quando estiver estudando. É mandatório que a velocidade do campo girante do estator, ou melhor, a velocidade do rotor seja diferente do campo girante do estator. Caso contrário, essa máquina não tem como funcionar. Beleza. É por causa disso que essa máquina também é chamada de máquina síncrona ou motor assíncrono, no caso da operação com um motor. Por que motivo? Porque no fim das contas não existe sincronismo entre a velocidade do campo girante do estator e a velocidade do rotor. Eles giram em velocidades diferentes, porque senão não haverá tensão induzida no rotor e, portanto, não haverá corrente circulando no rotor, que exige, além das bobinas, o curto-circuito. Entendeu o motivo pelo qual você consegue fazer essa máquina funcionar? Um princípio bem básico. Campo girante do estator, criado por alimentação de 3 correntes defasadas 120 graus uma em relação à outra, quando o enrolamento do estator, enrolamento trifásico, tem 3 enrolamentos monofásicos defasados espacialmente em 120 graus. No rotor, você coloca também 3 enrolamentos monofásicos defasados em 120 graus e os curto-circuita, formando um enrolamento trifásico curto-circuitado. Esse enrolamento trifásico curto-circuitado vai ter tensão induzida desde que o rotor gire numa velocidade diferente do campo girante. Se gira numa velocidade diferente, então a gente consegue, nesse caso específico, fazer com que existam tensões induzidas, correntes circulam e você cria o campo magnético do rotor, que a gente vê que vai girar na velocidade síncrona. É esse destaque, é a partir daqui que eu começo na aula que vem, para demonstrar um pouco mais uma evolução em relação a calcular o campo girante, a velocidade de campo girante de estator e de rotor, e também tratar um pouco a respeito de como você consegue fazer a modelagem dessa máquina numa construção, inclusive, mais próxima daquela comercial, que é com rotor em gaiola. Uma aula longa dessa não merece que eu fique aqui consumindo o seu tempo. Então,
me despeço de você, mas lembre-se, vá na descrição do vídeo fazer o download do arquivo e vá na nossa playlist verificar se há algum outro curso de seu interesse. Até breve!